Olá pessoas, sou Akira e sejam bem-vindos para o segundo episódio do meu Animalog do TCC que eu estou fazendo. E novamente, antes de começarmos, gostaria de agradecer imensamente todo o apoio que vocês me deram no último vídeo. Foi espetacular ler todos os comentários de vocês ansiosos com o projeto junto comigo. Obrigado de verdade. O episódio de hoje vai se referir ao mês de fevereiro que acabou de passar e um pouquinho de março também. E como você bem sabe, essa é uma época do ano de festa, curtição, carnaval, Oscar, trailer do Minecraft. Eu sei. I'm Steve. E do Shrek. Who's the fairest of them all? Why, Shrek, of course. Enfim, vamos começar com o final do último vídeo, onde eu apresentei a Polilla, o arqui-inimigo principal do meu curta-metragem. E após o que vocês viram da criação da personagem, eu já sabia que estava pronto para começar a modelar as coisas do meu projeto. E para finalizar essa fase de aprendizado, parti para um tutorial importantíssimo que faltava, o tutorial de Run Cycle. Em resumo, a animação de correr eu achei até mais fácil do que a de andar, para ser sincero. E se você quiser saber, eu vi um vídeo desse canal aqui chamado Alex on Story. Ele tá todo em inglês, mas foi bem tranquilinho e fácil de fazer. Agora, acabada a parte da aprendizagem do curta, e com todo esse poder e conhecimento em mãos, eu não poderia fazer outra coisa além dessa sugestão do meu amigo Frederico. Muchas gracias, afición. Este é para vosotros. Partindo para a mão na massa, decidi que começaria a fazer a versão 3D do Mix, pois ele seria a medida principal do meu projeto. Por exemplo, para eu fazer o tamanho de uma árvore, eu precisaria ter primeiro o tamanho do Mix como referência, para não fazer algo extremamente muito grande ou extremamente muito pequeno. Abrindo o Blender, eu parti para a modelagem do Mix tentando recriar os modelos dos jogos 32 bits, usando como referência os consoles do PS1, Nintendo 64 e Dreamcast. Com o conhecimento que adquiri dos tutoriais que vi anteriormente, fiz esse primeiro modelo do Mix em 3D. Sinceramente, achei bem legal como primeiro teste independente de tutorial. Porém, não passou da análise do comitê tecicístico. Então parti para melhorar o modelo. Uma das críticas recebidas foi ele estar muito quadradão para os moldes de personagens desses consoles, o que realmente é verdade. Então fui ver uns videozinhos avulsos pelo YouTube de modelagem de personagens de PS1. E fui modificando o Mix, botando umas arestas a mais, deixando ele mais compacto, e colocando umas dobras, umas curvas, uns pontos a mais e tal, até que BUM! O resultado da modelagem ficou assim e eu achei muito fodástico. Mas ainda faltava texturizar ele, tal qual como os consoles também. Fui em busca de texturas pela internet afora e com meu kit completo, só me restava um problema. Como caralhos vou texturizar isso? Tipo assim, os tutoriais que vi no último vídeo, nenhum deles ia muito a fundo sobre UV Paint com texturas. Eles apenas utilizavam cores sólidas ou mini gambiarras com UV. Então para eu colocar a textura desse modelo com mais polígonos do que eu estava acostumado, não ia funcionar. Então eu tive que aprender sobre outro tipo de UV Paint mais badass, ou UV Mapping. Explicando bem por cima, o UV Mapping é você pegar o teu modelo e recortá-lo em pedaços para que a textura da sua imagem não fique desconfigurada ou distorcida. É tipo você pegar um cubo e colocar numa folha de papel, bem como fazíamos na escola. Se você for um pouco mais nerd, vai saber que as skins de jogos, um grande exemplo Minecraft, utilizam dessa técnica para texturizar seus games. Com isso em mente, fui procurar alguns vídeos que explicavam sobre isso, e achei esses dois aqui que explicaram bem como funcionava essa técnica, e no fim, o resultado foi esse. Para mim, ficou bem melhor que o primeiro teste que fiz, e bem fiel aos gráficos dos consoles da época também. Agora tentando passar pelo comitê novamente... Tá bom. Excelente! Agora com a suposta pele do suposto ser humano pronta, preciso completar essa pele vazia com os supostos esqueletos e músculos. O rigging foi bem tranquilo de montar, tendo em vista que eu já tinha feito anteriormente. E com isso pronto, eu tive que fazer uma das partes mais chatas do processo, que é de Wave Painting. Aí nessa papagaiada toda aí, mexe braço pra lá, arruma roupa pra cá, arruma capuz, mochila, pá e tal, chato pra caralho. Por fim, consegui deixar minimamente bom tudo do personagem e já poderia partir para a criação de outros detalhes do meu curta-metragem. Isso se não fosse um fator importante que foi a volta das minhas aulas. Minha faculdade voltou às atividades dia 17 de fevereiro. Eu posso dizer com isso que não me sobra tanto mais tempo livre do que antes. Até porque se eu não me formar, nada adiantaria esse trabalho todo, né?
Mesmo com essa dificuldade na minha rotina, eu decidi que ia dar meus pulos para continuar trabalhando no projeto mesmo que longe do computador. Então no meu tempo livre, entre as aulas, eu comecei a modelar a Polilla e tentar já começar a fazer o visual dela. A Polilla nesse caso ainda está incompleta, porque decidi fazê-la só durante os intervalos, para não ter que ficar coçando o rabo esperando a próxima aula começar. Mas mesmo assim, teve uma hora quando eu estava no processo de criação, onde fui falar com o Gomes para ele me dar uma análise do que eu tinha até então, e alguns outros detalhes de como seria a anatomia e afins das duas versões da Polilla. Até porque foi ele quem criou, então ele vai saber mais do que eu como seria o jeito de andar, o jeito de tacar, o jeito de pular da Polilla. A primeira, ele disse que seria como a de um coelho mesmo, e a segunda, a de um T-Rex com bração. Aí eu, na minha mais aleatória conclusão possível, perguntei: então ela teria a anatomia de uma galinha? E logo após 2 semanas de aula, adivinhem o que chegou? Isso mesmo, o apocalipse bíblico, o carnaval! E eu, como bom brasileiro que sou, aproveitei esse feriadão no melhor bloquinho daqui de São Paulo. O bloquinho do meu quarto. É óbvio que eu não vou sair de casa no carnaval, olha a minha cara. Mas em compensação, aproveitei bem para fazer o próximo tópico desse vídeo e algo essencial para o projeto, que é os cenários. Se voltarmos para o storyboard, podemos observar que a parte 3D da história possui apenas 2 cenários, que são a pista de corrida e a torre. Porém, como eu sou maluco da cabeça, eu decidi que colocaria mais 2 cenários no curta, que são eles a floresta dividida, entre aspas, não achei um nome melhor para isso, e o caminho dentro da floresta. Ok, partindo para o primeiro cenário, que foi a pista de corrida. Não foi lá aquelas coisas complicadíssimas de se fazer, mas tive que ter um certo esforço, principalmente por causa dessa curva aqui. Mas pra ela, acho que é só isso. Agora partindo para o segundo cenário, esse sim é muito mais legal e da hora, que é a tal floresta dividida. Eu não tenho um nome melhor para isso, se você tiver, bota aqui nos comentários. Bom, esse cenário começa com o final da pista de corrida e a cratera em que um Mix vai se jogar sobre, como aqui no storyboard. E ao se levantar, ao invés dele só ir para frente e encontrar a torre, eu decidi acrescentar essa divisão entre os gráficos para simbolizar a escolha do Mix, de progredir ou de retroceder nessa questão visual. Obviamente, Mix escolhe o caminho da progressão gráfica e vai para a esquerda? Faz lá! Piadas à parte, entrando na floresta agora, a atmosfera fica mais densa e escura. Tentei simular uma coisa meio Resident Evil, Silent Hill com esse cenário, e acho que ficou bem feito e legal na minha opinião. Mas aqui veio um problema que eu teria que resolver, que era sobre como simular os gráficos de PS1 e afins. Caso não saibam, os gráficos dos consoles dessa época, como o PS1, Dreamcast e Nintendo 64, não eram Full HD, e possuíam algumas inconsistências nos gráficos quando assistidos pela TV. Como por exemplo esse mini travamentos quando se mexe a tela, ou as bordas dos personagens ou itens, dando para ver claramente os quadradinhos dos pixels. Isso era algo que eu gostaria de colocar nas minhas cenas também. Vi alguns vídeos de como simular esse efeito e eu percebi que não estava dando muito certo, porque por algum motivo eles desfocam no personagem. Isso é meio óbvio, né, até porque eu estou diminuindo a qualidade e resolução do vídeo mantendo ele em 1080p. Mas foda-se, suponhamos que o Blender é ruim mesmo. Mas por sorte, eu achei outro jeito de fazer esse efeitozinho que o resultado é bem mais decente ao meu ver. Mesmo que me deixe com um pouco de receio de como vai ficar no produto final. Mas paciência. Voltando aos mapas, o último feito até agora é o da torre, onde o Mix vai entrar por essa janela e depois vai cair no mundo bug. Ficou assim, acho que não tem muito mais coisa pra falar sobre essa parte do mapa. Só pra não deixar faltar também, fiz esse carrinho para a pista de corrida. E agora, em sua primeira vez aqui, trago o Gomes para falar sobre a sua parte em pixels do projeto. Come here, Gomes! Então, o que traz você a se candidatar ao cargo de diretor de arte e pixel artista? Indicação. E você se considera qualificado? Mais do que o Akira. Só isso? Achei que você ia dar uma resposta mais longa. Algum problema? Resposta não encontrada. Aguardando o novo pacote. Pera, você tá usando o chat GPT? E aí, rapaziada? Hoje vocês estarão na presença do melhor e mais bonito diretor de arte que esse mundo já viu, já que eu fui convocado para revisar a arte e trabalhar algumas coisas nesse projeto. Cara, o design já foi no primeiro vídeo. Você foi chamado para fazer pixel art aqui. Enfim, acabei de ter alguns contratempos aqui,
Mas vamos voltar à programação normal. Primeiro de tudo, eu vou ter que explicar alguns dos fundamentos da pixel art, começando por paleta de cores. Antes de tudo, eu tive que definir uma paleta para deixar um padrão de cores agradável para todos os sprites. Não é sprite de refrigerante. Esse é o nome que a gente dá às diferentes imagens que a gente vai ter nos jogos. Ótimo! Agora, com a paleta definida, vamos nos relembrar de usar a menor quantidade de cores o possível. Isso porque, nos consoles antigos, eles tinham uma limitação de quantas cores podiam ser associadas a cada sprite. Então vamos tentar replicar esse efeito aqui. Outro fundamento é o tamanho. Vamos tentar manter um padrão de tamanho razoável entre os sprites do mix. Isso também se deve às limitações dos consoles antigos, então vamos adicionar isso à lista e bater o armário. Por último, nosso terceiro fundamento é o limite das animações. Também, antigamente, já devem estar cansados de ouvir isso, né? A tecnologia não permitia que as animações tivessem tantos frames. Frame é o termo que a gente usa para falar de cada instante que a gente tem numa animação. Então, eu limitei para 3 frames por animação. É isso. Temos mais alguns fundamentos menores, mas esses 3 são o suficiente para a gente prosseguir com o vídeo. Ou seja, aqui temos o nosso resultado. Aqui também temos alguns exemplos interessantes de como o personagem se expressa nas animações, mesmo com uma quantidade limitada de pixels e de frames. Mesmo andando, por exemplo, ele continua com as mangas arrastando. Também tem esse girando, onde para simplificar o nosso trabalho, temos essa bola, que é como se fosse um tipo de motion blur em cima do personagem. Acho que quem jogou Sonic deve ter visto algo do tipo. Alguns aqui também não parece fazer muito sentido, mas esperem só chegar na hora da animação que vocês vão ver o resultado final em prática. Foi bem divertido, né? Agora eu quero ver eu fazer todos os sprites de novo em 16 bits, com o triplo de frames em cada animação, e o triplo de cores, e o triplo de detalhes. É isso, tchau. Aliás, olha esse sprite que eu fiz da minha filha. E isso foi tudo que fizemos até então. Tomara que tenham gostado do vídeo e que estejam se divertindo nessa minissérie que estou trazendo. Comentem o que estão achando até agora e até o próximo mês com novas novidades e, se tudo der certo, com as animações. Ou pelo menos o começo delas, né?